Vamos dar início aqui a mais uma historinha de vida para mudar a perspectiva da sua vida. E o tema é... Espera que eu vou ler porque eu esqueci. Ah, sim. Verdade com açúcar. Verdade com açúcar. O que acontece com essa verdade com açúcar? Eu me apresentei? Meu nome é Berbeiro. E eu vou trazer para vocês essa perspectiva da verdade com açúcar. Por quê? Porque dentro da minha caminhada, da minha jornada, da minha história de vida, eu era uma pessoa que não gostava de pessoas. Então, eu fui criada de uma forma que eu interpretei o mundo em que pessoas não são legais. Então, o que eu fazia? Me afastava de pessoas. Só que por conta disso, eu tive um começo da vida muito duro, muito difícil. Então, eu associava muitas vezes isso com a moleza que algumas pessoas têm. Como eu interpretava que a vida era difícil pra mim, era dura, literalmente, quando aparecia uma pessoa mole, vamos dizer assim, eu tinha a tendência a querer fazer a pessoa entender o mundo da mesma forma que eu, na dureza. Então, a forma como eu me expressava, geralmente, era de uma forma que essas pessoas moles se afetavam, né? Ficava, vamos dizer assim, sentida, né? Com a forma de falar, não necessariamente com o que eu falo, mas com a forma como eu falo. Por quê? Eu tô colocando em aspas o mole, porque a gente tem uma tendência a achar que se você não é forte, você é fraco, né? Se você não é duro, você é mole. Porque vivemos em um mundo de dualidade, então na dualidade temos um ponto, um extremo e o outro extremo. Então, como a minha criação me levou a crer que a vida era dura e que as coisas que eu tinha que encarar das verdades do mundo, elas vêm muitas vezes como um ensinamento que é difícil de engolir, vamos dizer assim, eu fiquei dessa forma. Então, eu cresci assim, achando que o mundo realmente era assim, até eu ter maturidade e entender a vida de uma forma diferente. E acessando alguns conteúdos de algumas pessoas que, enfim, trazem um conhecimento de N formas, eu cheguei nessa expressão de verdade com açúcar. E o que é essa verdade com açúcar? É uma verdade que é falada de uma forma mais amorosa. Porque como, de novo, a nossa criação, ela sempre vai refletir na nossa vida adulta. Então, se você for uma criança que teve um excesso de atenção, de carinho, enfim, de amor, vamos dizer assim, pode ser que você venha se tornar uma pessoa com o outro extremo, que é ser carente. Porque aí você vai achar que todo mundo do mundo tem que te tratar dessa forma. Se você é uma pessoa também que é criada de uma forma que não tem, você vai viver no mundo adulto buscando excessivamente essa entrega de afeto de outras pessoas. E, no meu caso, eu não busco essa entrega. Pelo contrário, eu me tornei a pessoa dura. Eu me tornei a pessoa que, como eu não recebi da forma que eu esperava receber, eu não busco, eu não quero. Então, eu me afasto disso. Então, obviamente, não sou carente, mas eu me tornei essa pessoa dura, com dificuldade de expressar esse sentimento e entender que essas pessoas que são moles, elas não vão conseguir absorver o entendimento que eu tenho ou o que eu preciso falar com palavras duras. Elas vão precisar dar açúcar na minha verdade, porque senão elas não vão conseguir me entender, né?
na verdade, eu não vou conseguir me fazer entender para essas pessoas, porque elas simplesmente vão se sentir, vamos dizer assim, atacada, né, pela minha dureza e vão fugir. Então, esse conceito de verdade com açúcar, ele funciona para a gente também aprender que não é porque a gente foi criado dessa forma, a gente entende o mundo dessa forma, que a gente tem que ser assim a vida inteira. Para mim ainda não é algo que seja tão fácil de trazer, porque eu não consigo entender também o comportamento de várias pessoas. De vários tipos de comportamento quando a pessoa tem esse posicionamento mole. Porque como eu não vivi isso, então para mim é difícil a interpretação e o entendimento dessa moleza, né? Então eu aprendi as coisas de forma mais incisiva, mais tipo assim, ou faz ou não faz, entendeu? Ou é ou não é, não tem um meio termo, não tem um, ai, mas se não, não tem se, não tem se, ou é ou não é, fim. Então pra mim é desse jeito que funciona. Então quando as pessoas têm uma certa dificuldade de entender isso, porque se colocam às vezes de vítima, porque se colocam às vezes num posicionamento de querer que alguém faça o tempo inteiro, porque eu não consigo, eu não dou conta, eu não conseguia também interpretar que a pessoa só entende o mundo desse jeito. E as pessoas só entendem aquilo que consegue, que tem capacidade de entender. O que não tem, é por isso que ela não entende. Meio lógico, né? Pois é. Mas é difícil a gente assimilar esse contexto e realmente pôr em prática na hora que a gente se depara com uma pessoa que é contrária à forma que a gente é, né? E esse aprendizado veio pra mim por conta também do negócio de delivery em casa que eu tinha, do canal também de delivery, que é o segundo canal aqui, vou colocar aí pra vocês também na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada, porque trabalhar com a internet é um negócio que a gente lida com pessoas que a gente não sabe de onde vem, sabe? Pessoas de todos os tipos. E para algumas pessoas a gente tem que pôr açúcar, na verdade. A gente tem que pôr palavras doces, tem que pôr afeto, porque senão as pessoas não entendem. Mas aí olha a dinâmica. Você ser uma pessoa que você não recebeu afeto de uma forma que seria o comum, então você não se expressa com afeto, você não sabe fazer isso, você não aprendeu. E aí você tem que lidar com outra pessoa que tem o extremo de afeto. Então ela necessita de afeto de um nível de uma criança de 3 anos. Que você tem que dar o afeto para a criança de 3 anos. Para as crianças, de modo geral, mas o exemplo, tá? Pelo nível de intelecto de uma criança de 3 anos, ela vai interpretar o amor daquele jeito ali. Então, só que eu tô falando de 2 adultos. Como é que fica essa dinâmica? Entende? Como é que você aprende que o outro é diferente de você? Que o outro entende a vida e é receptivo de uma forma contrária da sua, né? Então você só acessa essas informações dentro de você para você realmente entender, porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você entender e aplicar, né? Então, quando você enfia isso dentro da sua cabeça e entender, e aí você começa a se questionar, tá, mas beleza, essa pessoa é diferente de mim, ela não entende e eu preciso mudar a forma de eu falar com ela. E aí foi uma das coisas que eu peguei de referência, que é quando se diz que Jesus tratava cada pessoa de uma maneira específica, né? Então, é mais ou menos isso, né? É uma virtude, vamos dizer assim, a interpretação do outro com esse amor. Para você olhar com o outro para o amor e entender que a vida dessa pessoa foi formada de uma outra forma. E quando a gente tem essa capacidade de olhar para o outro e entender que a pessoa é diferente, é a nossa obrigação encaixar para que essa pessoa entenda o que a gente está falando. Eu demorei muito tempo para entender isso.
Eu apanhei pra caramba, mas foi graças ao canal mesmo, não foi nem ao delivery em si, mas graças ao canal mesmo do delivery, com aquela interação nos comentários e tudo mais, que me trouxe isso, para eu entender que como eu falo para um, não é como eu devo falar para outros, porque cada pessoa vai precisar de uma adaptação na comunicação, e se comunicar é um negócio, né, que às vezes você fala A, a pessoa entende Z, aí às vezes você é uma pessoa que você tá falando uma coisa tranquila aqui, né, normal, e aí o outro interpreta como se fosse um ataque, né? Às vezes você tá falando da sua vida, da sua experiência, e a pessoa, mas eu não tô falando de você, eu tô falando de mim, né? E tem aquela também de que às vezes você tá falando sobre você e a pessoa vem falar dela. A pessoa não termina o assunto falando do que você tá falando e ouvindo o que você tá dizendo, e ouvindo a história que você tá contando, e interage com você te perguntando sobre a história que você tá contando. A pessoa quer interagir contando a história dela e né, te interrompendo, colocando, te respondendo, te rebatendo aquilo que você falou. E isso nem é uma conversa, né? Na verdade, isso seriam 2 monólogos, que é o seu falando sozinho e a pessoa fala sozinha depois, né? Então é uma das paradas que eu reparei bastante ao longo da vida, porque as pessoas não escutam. Elas não querem escutar, elas só querem rebater aquilo que você está dizendo. E isso é bem problemático. Isso é uma das coisas que a gente deve observar bem, se a gente faz ou não, porque eu, inclusive, acredito que seja um dos motivos que as pessoas, quando falam assim, eu gosto de conversar com você, é geralmente para as pessoas que não rebatem o que o outro tá dizendo. É os que só escutam e quando perguntam sobre o assunto que a pessoa tava falando. E não enfia a sua história pessoal para responder. Porque a outra pessoa tá falando dela, não tá falando de você. Ela não perguntou sobre você, ela tá falando dela. Então, fale dela também. A conversa é isso. E no momento oportuno, se essa pessoa entender que ela precisa perguntar de você também, aí você fala de você. Caso não, a conversa não era sobre você, é sobre outra pessoa. Inclusive isso também, quando a outra pessoa não traz, não joga essa bola de volta para você falar de você, é onde você começa a fazer a separação de quem são as pessoas que realmente são interessadas em você ou não. Interessadas no sentido de se importam com o que você tem para compartilhar, né? Isso vale para amizades, relacionamentos e afins. Então, essa verdade com açúcar, ela é primordial em muitos momentos da nossa vida. E depois de entender o mundo com outros olhos, é que a gente consegue entender que esse conceito faz muito sentido. Porque aí a gente começa a conseguir, vamos dizer assim, incluir aquele grupo de pessoas que são os moles para ouvir também o que a gente quer dizer. E o que Maria tem a ver com isso? E no sentido de Maria, o nome é Mãe de Jesus mesmo. Tá? É Maria, Mãe de Jesus mesmo. Por quê? Porque há um tempo atrás eu estava ouvindo uma mensagem canalizada. Deixa eu tentar lembrar o nome, acho que é Trigueirinho. E eu costumo escutar e tal, porque o nome pra mim é quase um trava-língua, né? E essa específica me chamou a atenção, porque o que ela falava é como se ela estivesse falando comigo ali. Não era uma canalização para pessoas que estavam ali naquele ambiente. Mas enfim, serviu para mim, né? Porque ela falava da mensagem transmitida com amor. E essa verdade, a verdade com açúcar, eu entendi que era exatamente isso que ela estava falando, né? Só que em outras palavras. Mas na mensagem, ela falava algo do tipo que ela transmitia uma mensagem de uma forma amorosa, com palavras amorosas, porém muito sérias e muito, como é que eu vou dizer assim, decisivas, né? No qual a humanidade deveria assumir as responsabilidades e cumprir as obrigações de cada um, e que isso seria cobrado, enfim, o que ela passava na mensagem era algo muito sério. Só que ela falava isso com palavras
suaves, com palavras amorosas, vamos dizer assim, num tom amoroso. E ao final dessa canalização, ela diz algo como isso aqui, que assim, é melhor você passar uma mensagem amorosa que chegue a ser entendida por poucas pessoas do que você passar uma mensagem que não seja amorosa e não seja entendida por ninguém, não seja ouvida por ninguém. E no momento em que eu ouvi isso, me caiu uma ficha gigantesca, porque isso era um defeito sério em mim, por conta dessa dureza. E ao ouvir ela falar isso, eu falei, entendi, Maria, entendi. Muito obrigada, eu entendi. E isso vem reverberando na minha mente há muitos dias, porque aí eu volto para aquilo, a verdade com açúcar, verdade com açúcar, verdade com açúcar, porque às vezes eu tendo a ser muito incisiva do jeito que eu falo, né? Porque eu acredito que as pessoas vão conseguir entender, interpretar e lidar com a forma que eu ajo da mesma forma que eu com a verdade. Se alguém chegar e falar uma verdade, eu vou interpretar do tipo, tá, o que a pessoa tá falando faz sentido? É real? Se não faz, eu vou olhar e falar, não faz sentido, então logo não tem por que me preocupar. Se fizer sentido, eu vou olhar, tá, eu posso mudar alguma coisa relacionada a isso? Não posso? O que eu faço com isso? Entendeu? E daí pra frente eu tomo a decisão com relação à verdade que essa pessoa me falou. Mas hoje em dia não é coisas que abalam ou mudam meu rumo, a suposta verdade das outras pessoas, porque eu questiono tudo. Então é minha natureza. E ainda mais hoje estudando as coisas que eu estudo, então tem toda uma questão filosófica por trás dessas verdades, né? E a forma de você entender e internalizar essas verdades, né? De outras pessoas que chegam até você. Mas a forma como é falado é que é algo imprescindível de entender que é importante. Porque para pessoas que são assim já amorosas, vamos dizer, na forma de comunicação, é natural delas, né? Não é algo que elas precisam aprender, né? Mas se não é, como é o meu caso, a gente tem que aprender. E enquanto a gente não aprende, a gente sofre por isso. Porque às vezes inclusive a gente sofre e nem sabe por quê. E aí a gente fica naquela, mas a pessoa tem que entender, mas às vezes não. Às vezes a pessoa não vai entender, né? E isso também é uma das lições que eu trouxe por conta da minha interação familiar mesmo. De entender, porque são extremos, né? Uma pessoa de um jeito, parecido mais comigo na interpretação, e a outra de completamente diferente. Então, quando eu chego e falo uma verdade, a pessoa não aceita, a pessoa se sente mal, se sente, sabe, não amada. Então, é algo que... É engraçado como isso me rodeia, porque é aquele negócio do ciclo da vida, né? Quando você não entende uma lição, o ciclo se repete. E como eu tenho muita consciência disso, eu parei para analisar cada área, cada pessoa da minha vida, que está na minha vida, que já esteve, para entender o que aquela pessoa veio me ensinar, veio me trazer, veio complementar que eu não estava vendo, para poder mudar de fase logo, pelo amor de Deus, né? Então, a verdade com açúcar é uma das ferramentas que eu vou passar a chamar de ferramenta para você mudar de fase, para você se mudar de fase, tá? E o mudar de fase, que eu digo, é em relação à evolução de quem você é para quem você precisa se tornar. Todos nós temos que buscar essa evolução, essa melhoria interna, essa melhoria como ser humano. E a verdade com açúcar é uma ferramenta que na minha história foi importantíssima. Eu acredito que tenham pessoas aí também que foram criadas assim como eu, porque a forma como eu fui criada é uma coisa que, sei lá, ouso chutar que
90% da população brasileira foi criada dessa forma, porque é uma dinâmica que a gente vê muito, né? Então, é a mãe que cria o filho, a mãe que sai para trabalhar, o filho fica em casa, entendeu? O filho tem que aprender as coisas sozinho, né? Enquanto a mãe tá ali gerando o que comer, né? E pagar as contas e manter a casa e tudo mais. Então, assim, hoje eu também sou essa mãe, né? Então, só que eu vejo o mundo de uma forma um pouco diferente da forma como quando eu era criança, obviamente, e da forma como a minha mãe via o mundo quando eu era criança, né? Então eu vejo o mundo de uma forma um pouco diferente. Inclusive mudei o que eu conseguia mudar diante do nível de consciência que eu tinha quando eu tive meus filhos, porque hoje eles são adolescentes. Então eu tenho que trazer essa mudança dentro da minha relação com eles para que eles não interpretem o mundo da forma como eu interpretei. E lidar com pessoas é uma dificuldade, inclusive, que foi tema essa semana aqui, a dificuldade de lidar com pessoas, porque eu tinha o hábito de dizer eu não gosto de pessoas, e eles fazem a mesma coisa, e eles fazem porque eu fazia, porque era uma forma minha de ver o mundo e obviamente eles interpretaram o mundo assim também. Só que hoje eu entendo que isso é um erro gigantesco que a gente comete quando a gente interpreta as pessoas de uma forma que não leva em consideração quem essas pessoas são, e sim só em consideração como a gente é, né? Então, o mundo, ele é com outras pessoas. A gente não tem como fugir de pessoas, né? A não ser que a gente vai virar aquele ermitão lá da montanha e vai viver sozinha a vida inteira, e não é o caso, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com pessoas. O mundo é feito de pessoas. Por conta das pessoas que a gente tem oportunidades, por conta das pessoas que a gente evolui, por conta das pessoas que a gente ganha mais ou menos dinheiro, por conta das pessoas que a gente tem uma vida mais ou menos confortável, por conta das pessoas que a gente evolui, né? Então é sempre pessoas, sempre tem a ver com pessoas, né? E o servir pessoas tem a ver com a verdade com açúcar também, né? Então a gente tem que saber levar essa verdade independente de como a pessoa é, né? A gente tem que saber, principalmente para quem se comunica, para quem fala. Só que a comunicação, ela não é só, vamos dizer, para quem tem como profissão a comunicação. Ela é para todo ser humano. Todo ser humano que abre a boca está se comunicando. A questão é, meu caro, minha cara, como você está se comunicando? Você conhecia essa ferramenta da verdade com açúcar? Né? Então, como diz Maria, é melhor você falar de uma forma amorosa para poucos do que você falar de uma forma não amorosa para ninguém. Então, se a sua mensagem precisa ser entregue, ela precisa chegar às pessoas para que você sirva as pessoas, porque eu acredito que o propósito da humanidade é entender que o servir ao outro é o caminho, né? Então, como diz o mentor, ele fala assim, maior é o que serve. E é o destino, gente, é o destino. Você serve com o seu trabalho, você serve com a sua simpatia, você serve com a sua beleza, você serve com o seu afeto, você serve com a sua palavra, você serve de N maneiras, né? Então, o servir, ele vai depender de qual é a sua habilidade. Qual é a sua habilidade? Você tem habilidade manual, você tem habilidade oratória, você tem habilidade artística? Qual a sua habilidade? Né? Porque aí o servir seu vai estar ligado com isso. E essa verdade com açúcar é importante nesse servir, porque assim a nossa mensagem chega mais longe e a gente consegue ajudar outras pessoas a evoluir, porque eu acredito fortemente que a nossa missão aqui é evoluir, e enquanto todos não evoluir, porque todos somos peças de uma coisa só, né? E enquanto todos não evoluir, a gente não chega em lugar nenhum, né? Então precisa que todos vão para esta caminhada, e a forma como a gente se comunica é importante para a gente agregar a todos.
Porque mesmo aquele que é o mais duro, quando escuta uma verdade com açúcar, pode dar uma enjoadinha, mas escuta, né? Porque como diz Jesus, o amor é o caminho, né? Então, vamos lembrar disso. O que acontece? Se você gostou do vídeo, se fez sentido pra você, se te ajudou de alguma forma, se falei alguma besteira, conta aí nos comentários. Se você gostou, curte. Se não gostou, dá dislike também, tá tudo bem. A gente aceita aí a sua verdade, com açúcar ou não, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo. Falou, valeu!